Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma questão do TEC 2020. Bom, aqui é uma questão de um caso clínico em que ele coloca um eletrocardiograma com supra-DST e está fazendo algumas considerações se esse paciente está, na verdade, com uma doença pericárdica ou se está com uma síndrome coronariana aguda, né? Então, é uma questão relativamente simples, ficar atento ao detalhe e você responde sem maiores problemas. Então, lembrando que a pericardite é um processo inflamatório do pericárdio que tem múltiplas causas e se apresenta tanto com doença primária quanto a secundária. O que mais cai na prova do TEC é justamente a pericardite aguda, né? Então, é isso que cai mais na prova do TEC. Ela pode ter uma pericardite crônica, tem um derrame pericárdico também e o tamponamento cardíaco, que também faz algumas questões sobre isso. A pericardite constrictiva, e sempre lembrando do seu diagnóstico diferencial, com miocardiopatia restritiva, então o TEC costuma colocar algumas questões sobre isso, e a pericardite recorrente. Então as causas, né, a principal causa da pericardite é justamente a causa viral, tá? Coxsackie-vírus, herpes-vírus, enterovírus, citomegalovírus, vírus do HIV, o Covid-19 pode estar relacionado justamente com a pericardite aguda, né? Você pode ter causas bacterianas, doenças do sistema autoimune, como lúpus, artrite reumatoide, associado com miocardites, né, as chamadas miopericardites, e isso aí pode ter um prognóstico diferente no seu paciente, e também ser um quadro de síndrome paraneoplásica. Classicamente, a pericardite aguda se manifesta como uma síndrome febril com frequente acometimento de vias aéreas superiores, dor torácica e atrito pericárdico. Então, detalhe para isso, né? É uma síndrome febril com acometimento de vias aéreas superiores, né? A dor torácica pode variar com a respiração do tórax, variando também de intensidade e duração. Muito importante é o atrito pericárdico, que pode compreender de 1 a 3 tempos e pode ser transitório. Algumas vezes faz algumas questões sobre semiologia da cardiovascular na pericardite aguda e cai isso muito sobre o atrito pericárdico e quais ciclos ele se apresenta. Bom, nessa questão aqui especificamente, falou justamente dos estágios da manifestação da pericardite aguda no eletrocardiograma. E aqui está falando do estágio 1, quando você tem um supra-DST do segmento ST, supra do ST côncavo e difuso, né? E um infra do segmento PR. Então, é esse o detalhe. No estágio 1, que é o estágio que mais cai na prova do TEC, relacionado ao eletrocardiograma na pericardite aguda, você tem um supradesnível do segmento ST côncavo e difuso e um infra do segmento PR. Então, isso é o que mais se cobra na prova do TEC. No estágio 2, você vai ter uma normalização do segmento SD e do segmento BR, além do achatamento da onda T. No estágio 3, você pode ter uma inversão da onda D difusa, simulando isquemia miocárdica, e isso tem que ter muito cuidado se você pega o seu paciente no pronto-socorro nesta fase, que pode ser algo que confunda com síndrome coronariana aguda. E no estágio 4, você vai ter o retorno à normalidade da onda T. Bom lembrar que quando você tem uma alternância da morfologia ou da amplitude do QRS, esse seu paciente pode estar evoluindo com um tamponamento cardíaco, porque você tem justamente essa alteração devido ao swing heart, né, o derrame pericárdico volumoso, fazendo com que o coração dance no líquido pericárdico e seu paciente pode estar na iminência de um tamponamento cardíaco. Então, o que mais cai na prova do TEC é o estágio 1, o supra do ST, côncavo e difuso com infra do segmento PR. Sempre lembrando que a principal terapia na pericardite aguda é você usar anti-inflamatório com colchicina, né? A colchicina serve para quê? Para diminuir o risco de pericardite e diminuir a chance de pericardite recorrente, né? Aquelas outras terapêuticas como corticoide, imunoglobulina, você usa em situações muito especiais. Então, o tratamento padrão inicial é anti-inflamatório com colchicina. Bom, voltemos aqui então à questão deste caso. Não ter um homem de 27 anos, com dor em face exterior do tórax, radiação para o trapézio à esquerda,
de moderada intensidade, que piora a expiração profunda e com discreta melhora em decúbito ventral a 2 dias. Ou seja, você vê que é uma dor totalmente que foge à dor da síndrome coronariana aguda, né? Porque ela tem uma situação que piora a expiração profunda, dor já tem 2 dias, então foge um pouquinho daquela característica, né? Ele estava com febre, coriza há 15 dias, ou seja, ele teve hipódromos de uma síndrome gripal, tá? E o exame físico estava com frequência boa, de 100, e pressão arterial 110/70. No eletro, você vê que tem um supra-DST mesmo. Supra-DST em V2, V3, V4, V5 e V6. Tem um supra em D1, D2 e AVL e AVF, né? E se você vê o D2 longo, você tem um infra de PR, olha só, tem um infra do PR. Então, infra de PR com supra DST côncavo em todas as paredes, não tem como ele infartar todas as paredes, né? Supra em todas as paredes com infra DST do segmento PR, você só tem que dizer que é uma pericardite aguda. Então, a melhor resposta é justamente a letra A, né? Já de cara, já é a melhor resposta. O paciente tem pericardite aguda, tanto a dor como as alterações do eletro são características desse tipo de comprometimento, e o tratamento deve ser feito com colchicina e anti-inflamatório não hormonal. Perfeito, não tem mais o que dizer, já mataria a questão aí, letra A, resposta correta. Na B, está falando que é um infarto, parede anterior extensa, falso, né? Porque pegou todas as paredes ali. Na C também fala disso, parede anterior extensa, falso. Na D, existe comprometimento inflamatório miocárdico que pode ser comprovado pelas alterações eletrocardiográficas e pelo eco, com demonstração de diminuição da fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Bom, a gente não dá para afirmar ainda que seja um quadro de miopericardite, né? Primeiro que ele não colocou ali o eco, né? Não mostrou também outros sinais que você podia ter de sobrecarga ventricular esquerda, que podia simular um quadro de edema miocárdico, então não dá para dizer isso, então a D você afasta. E a letra E está mandando passar corticóide para todo mundo, que aí é totalmente deletério, principalmente se fizer numa síndrome coronariana aguda. Então a resposta mais adequada, uma questão fácil, é justamente a letra A. Beleza? Então, pessoal, um abraço!